Boa noite, irmãos. Sou da Igreja com a Graça e a Paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui reunido com os irmãos, mais uma vez, a convite do Pedro. E eu vi que eu peguei eu acho, né, não conferi os outros que estão depois, mas pelos meus cálculos eu peguei o maior texto dessa conferência. Isso não é bom para vocês, porque eu normalmente falo muito, né, Expedito? Aí, não negou, não. Mas eu vou tentar me conter aqui hoje. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, a partir do verso 9. E o Pedro pediu para eu trabalhar todo o restante do capítulo 4. O reverendo Rodrigo, que teve o privilégio de ser meu companheiro de seminário, né? Ele teve a grande oportunidade de estudar comigo. Vocês são da igreja do reverendo Rodrigo, né? Coelho Neto. Eu lembrei de alguns de vocês aí, principalmente o guitarrista, porque eu tocava guitarra, né? Então a gente sempre, quando vê um guitarrista, lembra. Mas enfim, então o reverendo Rod, como eu chamo, vocês não podem chamá-lo assim, né? Para vocês é reverendo Rodrigo. Para mim é Rod. Trabalhou com vocês a primeira parte aí desse capítulo 4 e eu recebi a tarefa de concluir o capítulo 4 hoje. Antes da leitura e da gente fazer mais uma oração, quero também trazer um convite aqui para vocês do Lugar em Comum, né, Expedito? Infelizmente hoje os jovens não puderam me acompanhar, porque hoje tem o dia do jovem presbiteriano também, né? Então os jovens lá da igreja foram participar dessa atividade lá em Campo Grande, mas consegui o irmão Expedito aqui para me ajudar, fazer companhia. Minha esposa hoje também não pôde vir. E quero convidar vocês aí para irem lá na nossa igreja, Igreja Presbiteriana da Freguesia, no dia 7, né, Expedito? 6, não é 7? É 7, rapaz. Que dia 8 é domingo. 7 de junho, os jovens têm uma programação lá chamada Lugar em Comum. E vai ser uma bênção. Então, se vocês puderem, quiserem participar, estão convidados aí para fazer esse intercâmbio. Agora sim, como o texto é um pouco grande, eu não vou ler ele todo de uma vez não, tá? Eu vou lendo por partes conforme a exposição. Então eu vou ler primeiro versos 9 a 11, e aí eu vou orar e a gente dá início, tá bom? Então Romanos capítulo 4, a partir do verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi imputada, atribuída? Estando ele já circuncidado, ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, por enquanto, até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, mais uma vez te agradecemos e agora te rendemos graças por tua palavra, ó Pai, pela liberdade, pelo privilégio que temos de lê-la, de ouvir dela, Senhor Deus, de aprender de Ti a partir dela. Mas para que isso aconteça, nós ainda precisamos que o Senhor seja conosco, que o Teu Santo Espírito atue, iluminando nossas mentes, nossos corações, ó Pai. Pedimos assim que o Senhor nos dê o entendimento correto da Tua palavra, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, ó Pai. E que assim o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, e que a Tua igreja seja santificada por Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então o tema da conferência é a justiça de Deus como o coração do Evangelho na carta de Paulo aos Romanos. Como eu estou entrando aqui no meio pegando o bonde andando, eu estou exatamente no meio. Tiveram 2 palestras antes, vão ter 2 depois, eu fiquei aqui na meiuca. E já que a gente está falando de justificação pela fé, antes da gente continuar, é sempre bom nós
nos lembrarmos do conceito de justificação. Foi até falado aqui ao longo da liturgia, né? O que é isso que Paulo está trabalhando aqui em Romanos? Não é o grande tema de Romanos, o grande tema de Romanos não é a justificação, o grande tema é o Evangelho. Mas dentro do Evangelho, uma das grandes ênfases do apóstolo é a justificação pela fé. Afinal de contas, o que é isso, Expedito? Será que justificação pela fé é se tornar justo, Expedito? Declarar justo. Obrigado, não me fez passar vergonha, Expedito. Tá vendo? Ó, esse é menino bom esse aqui, hein? Declarar justo. Então, a justificação pela fé é nós sermos declarados justos diante de Deus. E como isso acontece? Será que é uma justiça? O que é isso, justiça? Será que é com uma retidão minha, uma perfeição minha, uma justiça que é minha, que pertence a mim, um mérito que eu adquiri pelo cumprimento da lei? Será que é a partir disso que eu sou declarado justo? Não. Eu sou declarado justo com a retidão de outra pessoa que é atribuída a mim, que me veste, que é creditada à minha conta, que é a perfeição, a retidão, a justiça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu sou declarado justo não com a minha justiça, mas com a justiça de Cristo. E é importante comentar também, por causa do texto que vocês estudaram ontem, que além da justiça de Cristo ser colocada na minha conta, o que acontece com o meu pecado? É colocado na conta do Senhor Jesus Cristo. Isso é a grande troca. A justiça, a perfeição de Cristo na minha conta. Então Deus olha para mim e vê a perfeição do seu Filho, enquanto isso os meus pecados foram para a conta dele, pelos quais ele morreu na cruz do Calvário. Então aqui a gente relembrou, né, fizemos aí um breve panorama da justificação. E qual é o mecanismo de apropriação disso? Justificação pela fé. Então, o mecanismo de apropriação disso é a fé. Então, por exemplo, amanhã, né, foi até lido aqui hoje, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Certo? Então, o mecanismo de apropriação é a justificação pela fé. Ok. Então, Paulo começa a trabalhar isso a partir do capítulo 3, versos 21, 23, por ali, né? Que foi o que vocês trabalharam já. E Paulo começa, ele já apresentou isso na introdução da carta, lá no capítulo 1, 16 e 17. Aí ele começa a falar do problema do ser humano, que é o restante do capítulo 1, capítulo 2, início do capítulo 3. E aí ele começa de novo a trazer o conceito de justiça de Deus, que foi o que vocês começaram a partir do 3, 21, se eu não me engano. Certo. Então Paulo trabalhou todo o capítulo 3. Todo não. Metade ali, a parte final do capítulo 3. Depois ele entra no capítulo 4. E aí Paulo então ilustra o que é a justificação pela fé através de um exemplo da história do povo de Deus. O exemplo talvez mais importante para o povo de Deus. Ele usa o exemplo da pessoa que os judeus mais se gloriavam de serem descendentes dela. Quem é essa pessoa? Abraão. E aí Paulo fala, olha, Abraão inclusive creu e isso lhe foi imputado para justiça. Isso é uma citação que Paulo faz de Gênesis 15, verso 6. Então, na verdade, todo o capítulo 4 de Romanos é uma grande exposição que o apóstolo Paulo faz de Gênesis 15, verso 6. Que Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça. A primeira parte dessa exposição de Paulo, versos 1 a 8, o reverendo Rodrigo já trabalhou com vocês. Né? Inclusive Paulo insere um exemplo de Davi também, quando ele está falando de Abraão, porque qual é a ideia dele falar de Davi? É ele dizer o seguinte, olha, não só a justiça de Cristo é atribuída a nós, mas o nosso pecado é perdoado no processo, porque ele foi para a conta de Cristo. Aí a citação que ele fez do Salmo 32. E aí a gente entra no nosso texto, que a gente leu a partir do verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança. Que bem-aventurança? Ele está se referindo ao que ele acabou de falar. A bem-aventurança da justificação. Essa bem-aventurança da justificação pela fé somente, ela é exclusiva para os circuncisos, ou seja, aqueles que receberam o sinal da antiga aliança, ou também
para os incircuncisos. De quem ele está falando? Os incircuncisos são os gentios, os não-judeus. Tantas palavras trocando em miúdos, é só para os judeus ou também para os não-judeus? Mas ele faz questão de tratar da circuncisão aqui. E aí nos versos 9 e 11, para falar sobre esse assunto, Paulo traça uma linha do tempo, da trajetória de Abraão. Paulo, então, reconta. Deixa eu botar meu telefone aqui para acompanhar. Ah, tem ali, né? Eu enxergo? Enxergo. Ok. Verde é uma cor até que dá para enxergar. Porque a gente que tem miopia, estigmatismo, dependendo da cor, fica embaçado. Ali até que não está ruim, não. Volta aqui. Então, Paulo traça uma linha do tempo para tratar da questão da circuncisão associada ao assunto da justificação. E aí ele reconta os eventos da vida de Abraão. E o que ele salienta aqui? Que Abraão foi declarado justo antes da circuncisão. Circuncisão vem em Gênesis 17. Abraão é declarado justo em Gênesis capítulo 15. E aí no verso 9 ele começa com essa pergunta e ele não dá a resposta imediata, né? Mas observe que a preocupação dele diz respeito exclusivamente a essa bem-aventurança aí. Se ela é só para os da circuncisão ou também para os não circuncidados. E ele dá a resposta parcial aqui no verso 9, no finalzinho. Porque, olha só, a gente diz o seguinte: a fé foi imputada para a justiça. Então, como é que fica esse negócio aí de circuncisão? Onde entra a circuncisão? Tem algum papel a circuncisão na justificação de Abraão? Qual é o papel dela, se é que existe algum? E aí no verso 10, ele fala, mas foi atribuída quando? Aí ele faz isso que eu já disse. Ele apresenta a ordem. Não foi quando ele era circuncidado. Foi antes da circuncisão. E então ele está dizendo, olha só, a circuncisão, que é tão valorizada, que é o sinal que separa vocês dos outros povos, que ela tem uma importância sacramental, que ele ainda vai falar no verso 11, não tem nenhuma influência na justificação. Porque Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Ele foi declarado justo antes de ter o sinal. Isso aqui abre a porta para que Abraão seja considerado o quê, meus irmãos? Olha o tamanho disso. Ele é o pai, verso 11, de todos os que creem. Descendente de Abraão não é só o judeu que foi circuncidado. Não é só alguém que é de alguma tribo dos judeus, alguma tribo de Israel. O verdadeiro descendente de Abraão é aquele que tem a mesma fé que Abraão teve. O mesmo tipo de fé que Abraão teve. E Paulo vai falar que tipo de fé é essa ainda. Não importa se ele é circuncidado ou se ele é incircunciso. Todos os que creem são descendentes de Abraão. E aí então no final do verso 11 e no verso 12, Paulo vai trabalhar essa linhagem da fé. É a linhagem dos que creem. No verso 12, ele vai, olha só, no final do verso 11, ele fala assim, ó, pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Então ele está falando dos gentios. Interessante a ordem, ele está botando o gentio antes do judeu. Isso é importante. E aí no 12 ele fala, e ele é pai também daqueles que não apenas são circuncisos, mas também fizeram o quê? Andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai. E ele é nosso pai o quê? Antes de ser circuncidado. Então ele está o tempo todo batendo nessa tecla. Qual é a linhagem de Abraão? Quem são os descendentes de Abraão? Quem são os herdeiros de Abraão? Ele faz a ousada afirmação de que os herdeiros da promessa de Abraão são aqueles que respondem com fé. Não é porque você é descendente de Abraão. Não é porque você foi circuncidado.
é porque você teve fé. Gente, o peso disso aqui é muito grande, principalmente por causa da inversão que ele faz. Ele ainda fala dos gentios primeiro como descendente de Abraão pela fé. E aí depois é como se ele fala, inclusive o judeu sendo circuncidado, se ele tem fé, ele também. Olha só, ele está dizendo, olha, até o judeu é descendente de Abraão, tá? Se ele tiver fé. Então ele não está mais preocupado aqui com a linhagem. Ele vai falar disso em outras partes de Romanos, tá? Romanos 9 a 11, ele vai tratar do problema de Israel. Mas para a justificação pela fé, ele é claro. E aí a gente pode pensar em algumas coisas e trazer para a nossa realidade. Porque o equivalente nosso da circuncisão é o batismo, né? E Paulo ele dá a explicação do que é circuncisão. Ela tem uma importância, é o verso 11. Olha só, a circuncisão não implica em você ser declarado justo, mas ela é um sinal, um selo da justiça da fé. No caso da fé que Abraão teve quando ainda era incircunciso. Então, para os outros judeus, isso aí seria o quê? Também um selo de que eles faziam parte do povo de Deus. Da fé que teoricamente eles tiveram. Assim como para nós é o batismo. Mas, só porque talvez você tenha nascido na igreja, só porque você foi batizado, bebezinho, né? Igual lá o judeu era circuncidado ao 8º dia. Ah, você é a 5ª geração de presbiteriano na sua família. Você canta no louvor, prega, dirige o grupo dos jovens, faz parte da diretoria da mocidade, é diácono, é presbítero, tem títulos. Nada disso vai te salvar. Nada disso vai ser um mecanismo de apropriação da justiça de Cristo. Você pode ser batizado e ir para o inferno. Se você foi batizado e não teve fé, de que valeu isso? Então, esse alerta que Paulo está fazendo para o seu povo serve para nós também. E aí, ele continua, vamos ler agora. O 12 eu meio que já li, né? Mas vamos ler o 12, eu já expliquei o 12, vamos ler até o 14. Pegar do finalzinho do 11, né? Que é a transição que ele faz. Então, Abraão recebeu o selo, o finalzinho aí do 11, segunda parte do 11, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. E agora, 13 e 14. Não foi por intermédio da lei que a Abraão, ou seja, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Paulo agora, a partir do verso 13, vai trazer informações que servem de suporte para o que ele acabou de trabalhar. Vão dar suporte para o argumento de que Abraão foi circuncidado depois de ter sido justificado pela fé. E aí Paulo vai trazer o exemplo da lei. Ele vai falar, olha só, como foi que Abraão recebeu a promessa? Então a gente já falou da circuncisão. Vamos trazer um paralelo à circuncisão? Que é um paralelo posterior. Lembra que Abraão veio antes da lei de Moisés, tá? Aí ele diz assim, vem cá, Abraão recebeu a promessa através da lei? Então a promessa foi o quê? Que dele viria uma grande nação. Né? Dele viria uma grande nação. Foi pela lei que Abraão recebeu essa promessa? Ele fez alguma coisa e através dela adquiriu, se apropriou dessa promessa? Ué, mas se foi pela lei, então a fé é nula e a promessa é cancelada. Vamos ler o 15 e o 16. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa.
para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que Abraão teve. Então, o argumento de Paulo vai se estendendo e ele fala, olha, você não adquire a promessa pela lei, porque sabe o que a lei produz? A lei não produz salvação, a lei produz ira. Então imagina assim, sabe aquelas linhas de produção? Você já deve ter visto no YouTube, hoje em dia tem, sei lá, como é feito o leite ninho. Tem uns vídeos assim, depois você procura lá alguma fábrica que faz alguma coisa que você vai entender. Então tem uma linha de produção, né? Sabe, aí tem uma esteira, né? Aí tem um produto que está passando na esteira, aí tem alguma máquina. Aí ele entra uma coisa, passa pela máquina e sai outra, já pronto, o produto pronto, certo? Outro dia eu vi um de como são feitos os lápis de cor da Faber-Castell, muito interessante. Aí é o seguinte, não serve para nada, né? Mas serviu para ilustrar o sermão. Olha só, imagina uma linha dessa de produção, aí a esteira está passando, né? Aí está o seu pecado ali, cada pecado seu, né? Virou um negócio ali, como se fosse um metal bruto ali, está passando na linha de produção. Aí tem uma máquina enorme, chamada lei. Aí o seu pecado passa pela lei. E o que vai sair depois? Ira. É isso que a lei produz, ira. Nós pecamos, nosso pecado passa pelo crivo da lei e nós somos condenados. Produz ira. Então, Paulo diz, olha, a única coisa que a lei produz é a ira. Como é que você vai se apropriar da promessa pelas obras, pelo cumprimento da lei? Não tem como. A lei não foi feita para isso. A lei foi feita para fazer avultar, para a gente perceber o nosso pecado, a nossa incapacidade. Ela gera ira, para mostrar que a gente precisa de graça, de misericórdia. Como você vai se apropriar da promessa? Então ele fala, Abraão, assim como ele creu antes da circuncisão, ele também se apropriou da promessa de dele vir uma grande nação, independentemente de obras da lei, até porque nem tinha chegado a lei de Moisés. Não foi pela lei, porque a lei produz ira. Agora, versos 17 a 22. Abraão creu, meus irmãos, isso lhe foi imputado para a justiça. Quando Abraão se via como se ele estivesse praticamente morto. Olha só, versos 17 a 22. Finalzinho aí do 16, né? Porque tem um parêntese no 17, então ele fala assim, porque Abraão é pai de todos nós, porque está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Então, como se cumpriu a promessa? Em Cristo, tá vendo? De todas as nações, Abraão é pai. Por quê? É pela fé. É pai dos que creem. Aí continua. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Então aqui a gente está chegando ao final do capítulo, certo? E aí Paulo fala da impossibilidade da promessa feita a Abraão se realizar, pelo menos do ponto de vista humano. Ele e Sara já tinham idade avançada, o tempo de ter filhos já tinha ficado para trás há muito tempo. Mas Deus prometeu, vai vir uma grande nação de você. Aí Paulo dá logo uma informação no verso 17 que é fundamental.
E Paulo fala do caráter de Deus. Ele é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência coisas que antes não existiam. Então Paulo, ao caracterizar Deus dessa maneira, prepara o cenário para as suas últimas considerações sobre a justificação pela fé de Abraão. E aí ele continua, então, se por um lado Deus é caracterizado como esse Deus todo-poderoso, que dá vida aos mortos, traz à existência o que antes não existia, ele também fala de Abraão no verso 18. E ele fala de Abraão como alguém que tinha esperança e fé nesse Deus, de que esse Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. E aí o verso 19 dá um vislumbre de como Abraão se via. Abraão se via como alguém que já estava com o pé na cova. Abraão se via como um sujeito já praticamente morto. Olha essa expressão aí, ó. Abraão não levou em conta o seu próprio corpo amortecido, verso 19. Essa ideia aí de próprio corpo amortecido é a ideia de que Abraão já se considerava praticamente morto, dada a sua idade avançada, 100 anos, gente. 100 anos na época de Abraão era muita coisa, tá? A gente não está naquele período mais que o pessoal vivia 700 anos, não é mais isso não. Sara, além de velha, era estéril. Mas aí o texto diz, Abraão esperou contra a esperança. Porque humanamente falando, não tem como isso acontecer, não vai acontecer. Mas mesmo assim, Abraão creu. Então, a decisão de Abraão de confiar na promessa de Deus, mesmo ele olhando para si, vendo a sua condição. Olha só, gente, Abraão não crê no momento em que ele tinha possibilidade de ter filhos. Abraão não crê na promessa de Deus quando ele tinha lá seus 20, 30 anos. E, não, é natural ter filhos. Isso aí já tinha passado há muito tempo. Mas a decisão de Abraão acontece nessa situação aqui. Quando realmente não existia a menor possibilidade, humanamente falando, dele ter filhos, menos ainda de vir dele uma grande nação, e de nele serem benditas todas as famílias da terra. Então, não é só que Abraão recebeu uma promessa e acreditou, não, gente. Ele recebeu uma promessa que é inacreditável, algo que parecia impossível, a menos que acontecesse o quê? Intervenção divina. Então, quando fala Abraão creu, ele está acreditando na intervenção divina. E essa impossibilidade explica a incredulidade de Sara, né? No capítulo 16 de Gênesis, Sara entrega a serva Agar para se deitar com Abraão e ter um filho com ele. Por quê? Não esquece isso aí, não vai dar não. Sara ri, né? Depois e tal, não tem como. E aí Paulo continua, né, nos versos que a gente leu até o 22, e descreve então Abraão, preste atenção, com uma fé inabalável. Porque ele é totalmente convencido de que Deus é poderoso para fazer aquilo. É o Deus que vivifica os mortos, que traz à existência aquilo que não existe. Então, no 22, verso 22, Paulo tira uma conclusão resumida de tudo que ele já falou até aqui. Então, Abraão demonstra essa fé inabalável, completa, diante de uma impossibilidade lógica. E é essa fé inabalável, completa, diante de uma impossibilidade lógica, que é imputada para justiça. É esse tipo de fé aqui que Paulo está falando. Esse é o ponto de referência que Paulo fala ao usar o exemplo de Abraão. Olha, eu estou falando de justificação pela fé. Na vida de Abraão aconteceu assim. Essa é a fé. Esse é o tipo de fé que justifica. E é por isso que no restante do capítulo,
agora a gente vai ler os versos 23 a 25. Paulo vai falar, vai criar a relação, né? Finalmente ele faz a relação. A fé de Abraão e a nossa. Versos 23 a 25. E não somente por causa dele, Abraão, está escrito que lhe foi levado em conta a fé, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. O qual, e aí ele encerra com esse comentário maravilhoso, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Paulo encerra com um lembrete de que toda essa exposição que ele fez de Gênesis 15, 6, não foi um elogio a Abraão. Abraão era um pecador. Vocês sabem a história de Abraão. Se você não sabe, vai ler lá que você vai ver. Por isso que depende da fé, é pela graça mediante a fé. Ele não está aqui elogiando Abraão. Abraão já está morto, enterrado há muito tempo. Paulo cita essa passagem aqui de Gênesis para que nós creiamos, é para a nossa crença. Então, Paulo lança um desafio muito grande que é colocado diante de todos nós. Ele desafia a nossa noção de que sinais externos, como era a circuncisão, sejam bastante. Ele desafia a nossa noção de que as obras da lei, de que aquilo que a gente faz vai ter qualquer efeito na avaliação de Deus sobre as nossas vidas. E ele coloca a fé de Abraão como um exemplo do tipo de fé que justifica. É uma fé inabalável e é uma fé em algo que faz muito pouco sentido. Assim como Abraão creu em algo impossível, humanamente falando, nós cremos num Deus que está disposto a nos salvar, com todos os nossos pecados, com tudo de ruim que a gente faz, com todas as escolhas, com toda a infidelidade, com toda a desobediência, com todas as vezes que nós dizemos que sabemos mais e melhor do que Ele, quando escolhemos fazer as coisas do nosso jeito, ao invés de obedecer a sua palavra. Olha a impossibilidade de um Deus que é santo, 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 olhar para nós e mesmo assim nos salvar. E Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, que vocês vão estudar amanhã, que Deus nos salva, que Jesus morre por nós quando nós ainda éramos pecadores, seus inimigos. Crer que Deus nos salva, crer na possibilidade, na realidade dessa salvação, é o mesmo tipo de fé que Abraão teve na promessa de Deus. Então, a justificação pela fé, isso é importante, não foi um desenvolvimento tardio no plano de Deus para a salvação. Não, Paulo está mostrando, desde Abraão já é assim, antes de Abraão também já era assim, desde a queda é assim. Só teve um homem e uma mulher que puderam ser salvos pelas obras, eles falharam, foi Adão e Eva. Desde então, é pela graça mediante a fé. Mas ele usa o exemplo de Abraão porque Abraão foi o quê? Fundamental para a história do povo de Deus. Poderia ter usado outros exemplos, mas é por causa do peso de Abraão. A circuncisão começou com quem? Com Abraão. É dele que os judeus dizem, nós somos filhos de Abraão. Não, todo mundo que crê é filho de Abraão. E aí, o que a gente aprende então é o seguinte, o mesmo que aconteceu com Abraão, acontece conosco. Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça. Não é maravilhoso isso? Isso mostra a unidade do povo de Deus ao longo das eras. Milhares e milhares de anos atrás, Abraão creu e foi declarado justo. Hoje, onde você estiver, você está aqui, Otaviano, né? O nome da rua?
está andando na rua, está vendo, creu no Senhor, teve fé, foi declarado justo, igualzinho a Abraão. O mesmo que aconteceu com ele, acontece conosco, é a fé em Deus Pai, assim como Abraão, é fé na promessa, e nós sabemos que a promessa feita a Abraão é uma promessa que se cumpre em Cristo. Olha como nós estamos unidos nisso a Abraão, inclusive é o Deus que ressuscita os mortos, a gente leu no verso 17, e é por isso que Paulo vai fazer o gancho que ele ressuscitou o Senhor Jesus para a nossa justificação. Então vamos falar disso aí para concluir, né? Verso 25, a ressurreição de Cristo tem impacto na nossa justificação. Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados, certo? Então isso aqui a gente chama de obediência passiva de Cristo. Ele, lembra, o nosso pecado foi para a conta dele e ele foi morto por causa das nossas transgressões. E aí Paulo continua e diz que Deus o ressuscitou para a nossa justificação. A justificação, a justiça, teria qualquer sentido se a fé fosse numa pessoa morta que fracassou? Não teria sentido. Ah, sou justificado pela fé. Mas só Cristo não ressuscitou. Então, fracassou, não adianta. Até como a justificação pela fé no fracasso? Não, ele ressuscitou. E outra coisa, a retidão de Cristo é dele, é dele. A gente não é dono, é dele, continua sendo dele. Hoje ele está sentado do lado do trono de Deus Pai Todo-Poderoso com a sua justiça, que é colocada na nossa conta, mas que continua pertencendo a ele. Então, você não faz nada para te tornar mais justo. Nada de bom que te torne mais justo, ou nada de ruim que te torne menos justo diante de Deus, porque a nossa justiça está em Cristo, e Cristo ressuscitado mesmo ontem, hoje e sempre. Tudo que o Pai precisa fazer é olhar para o lado, para o seu Filho, para a sua perfeição, que Ele mesmo atribuiu a você. Então a ressurreição é o amém de Deus o Pai para o está consumado de Cristo na cruz. E aí o Pedro pediu para eu encerrar com uma aplicação bem específica. O que a gente faz com isso tudo? Você vai guardar? Olha, aprendi, foi tão legal, né? Agora eu já sei, aprendi com Abraão e está guardado no meu coração. É isso que a gente vai fazer? Não. Como é maravilhosa, meus irmãos, essa verdade de que a justificação é acessível a nós mediante a fé. Não é por causa de nada, nenhum sinal, não é por causa das obras, não é por causa da lei. E ela é acessível a nós mediante a fé. E segundo o argumento de Paulo, ela é acessível, a justificação é acessível mediante a fé, tanto para o judeu quanto para o não judeu. Em outras palavras, é para todo o tipo de gente, de toda a língua, de toda a raça, de qualquer nação. Todas as pessoas com quem você se relaciona. Todo mundo que você já conheceu ou ainda vai conhecer na sua vida, não importa se é judeu, se é gentio, circunciso ou incircunciso, nunca pelo cumprimento da lei, sempre pela graça mediante a fé. A justiça de Cristo é acessível pela fé. Então, vá e pregue. Pregue a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Agora, isso é Romanos 10, né? Paulo fala, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. A fé vem pelo ouvir e a justificação vem mediante a fé. O que a gente tem que fazer? Pregar. Alguém um dia pregou para você e você foi justificado porque você teve fé.
E agora vai e faça o mesmo. Pregue na certeza de que todo aquele que com fé invocar o nome do Senhor será salvo. Você não sabe quem são os que crerão. Mas a nós cabe o quê? Pregar. A nós cabe pregar a todos à nossa volta, sabendo que ainda há muitos descendentes de Abraão espalhados por aí e que precisam crer para entrar para essa família definitivamente, sendo declarados justos diante de Deus. Essa é a fé que Abraão teve, é a fé que nós tivemos e que mediante a pregação do Evangelho, muitos ainda pela graça e para a glória de Deus hão de ter. Amém? Ok, então vamos orar, e aí eu passo a palavra para quem? Para o irmão aqui que está nos dirigindo. Vamos orar. Senhor, agradecemos por Tua palavra e pela justiça de Cristo que o Senhor atribui a nós, ó Pai. Não por sinais, não pela lei, mas somente mediante a fé. Coloque em nossos corações essa fé inabalável, Senhor Deus, que possamos viver por ela e através dela, confiando em Ti, anunciar o Teu Evangelho, ó Pai. Para que haja fé também, para que haja justificação também, ó Pai. Para que essa família da fé, dos verdadeiros descendentes de Abraão, cresça para a Tua glória, Senhor Deus. Obrigado por Teus ensinamentos e que o Senhor nos ajude a caminharmos conforme o que aprendemos aqui, firmes nas Tuas promessas. Por quem Tu és, o Deus que é todo-poderoso, que vivifica os mortos e traz coisas que não existiam a existir, ó Pai. Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo, ó Pai. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.